Deus abençoe, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus ilumine o seu coração, que Deus ilumine o meu coração, que Deus ilumine a sua casa, a sua família, que Deus possa te abençoar grandiosamente, tá bom? Peço por favor que os irmãos se inscrevam no nosso canal, ative o sininho para você receber todas as nossas mensagens diárias, tá bom? Abra suas Bíblias em Lucas capítulo 16, versículo 14. Jesus reprova os fariseus. Lucas capítulo 16, versículo 14. Lucas 16, 14. A pergunta é: ainda existe profetas? Tem pessoas que confundem profeta com profecia. Primeira coisa, visões, eu quero falar de visões, profecia e revelação. Tem gente que conta revelação como uma profecia. Não, profecia é você profetizar o que vai acontecer. Profecia é você profetizar o que vai acontecer. Revelação é você revelar o que já aconteceu. Profecia é você revelar algo que vai acontecer. Revelação é você revelar algo que já aconteceu. E visão é você ver. Não sei se você vê originalmente, se você vê na mente, é uma visão. Eu não sei, eu nunca tive visão para me ver. A visão que eu tenho é espiritual. Essa pandemia que aconteceu em 2020, em 2019, Deus nos usou, glória a Deus por isso. Que 2020 ia ser pior do que 2019, e foi pior. Então isso foi o que? Uma revelação. Mas a pergunta é, profeta? Tem gente que diz, eu sou profeta. Sim, você é profeta porque você profetiza. Mas profeta como Jeremias, Samuel, Isaías, Elias, Abacuque, entre outros, não existe mais. Existe profeta que profetiza, que prega a palavra. A palavra é uma profecia. A palavra é a profecia, a palavra é a revelação. Então existe profeta porque prega a palavra. Às vezes Deus nos usa para alertar as pessoas. Essa é a verdade. Você está profetizando e revelando. Abra sua Bíblia, né? Eu já pedi capítulo 16, versículo 14 de Lucas. Jesus reprova os fariseus. Fariseus é aqueles que andavam na lei de Moisés, que queriam fazer bonito para Deus, mas quando Jesus veio, eles queriam que Jesus continuasse naquela lei de Moisés, que Jesus não desfez a lei, ele cumpriu. E qual é o cumprimento da lei? Jesus, o amor, a graça. Os fariseus, que eram avarentos, ouvia tudo isto e o ridicularizava. Os fariseus, que eram avarentos, ouvia tudo isto e ridicularizava. Mas Jesus lhe disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração. Pois aquilo que é elevado entre os homens
é abominação diante de Deus. Repito, os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridicularizavam. Mas Jesus lhe disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmo, diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração. Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Ou seja, elevado. Aquilo que eu vejo que para mim está certo, e às vezes eu faço coisas ultrapassando o que o Senhor nos ensina, pode ser elevado, ultrapassado. Isto é abominável diante de Deus. Então os fariseus, eles se justificavam entre si. Então o Senhor disse, mas Jesus lhe disse, vós sois os que justificais entre vocês mesmos, diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Ou seja, pois eu conheço o vosso coração. Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominável diante de Deus. A lei, versículo 16 de Lucas 16, a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforça por entrar nele. Então, escute bem. O que Jesus quis dizer? A lei e os profetas só foram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino, ou seja, o evangelho. O que quer dizer evangelho? Boas novas, boas notícias. E quais as boas notícias que nós temos que anunciar? Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus une, Jesus, ele é o autor, o consumador da nossa fé. Você que era condenado ao fogo do inferno, você agora é agraciado com a vida eterna. Você agora é agraciado com a vida eterna. A lei e os profetas vigoraram, ou seja, a lei e os profetas só foram até Jesus e João Batista, até João Batista. Mas missionário, mas Jesus disse que ele veio para cumprir a lei. Ele cumpriu a lei, salvar o homem. Ele é a lei. A Bíblia diz que contra o amor não existe lei, ou seja, contra Jesus, que é o amor, não existe lei. A lei é Jesus Cristo. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Ué, missionário, não estou entendendo. A Bíblia diz que a lei e os profetas vigoraram até João. E por que Jesus disse que é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei? Jesus é a lei. Essa lei que Jesus está se referindo aqui é Ele. O amor, a graça do Senhor. Então, missionário, não existe mais profeta. Existe profeta que profetiza a palavra. Se eu profetizo a palavra, eu sou um profeta. Agora, profeta, para ler a mente das pessoas, como no tempo de Elias, aquele tempo, né? Você viu o profeta, né, o Natan lá, quando
o rei Davi pecou, né? Então, Deus revelava de forma que os homens, eles estudavam o que se passava na vida do povo. E outra coisa, se for para profetizar nos dias de hoje, haja lombo para você levar chicotada. Porque a missão dos profetas do Velho Testamento era denunciar pecado, era chicotear dentro da palavra. Né? O profeta hoje existe para profetizar dentro da palavra. Hoje tem pessoas que querem agir como no Velho Testamento, profetizar. O Velho Testamento, a Bíblia não existia, irmão. O que era escrito era em pergaminho, acabou. Hoje nós temos a profecia da palavra. Amém? Hoje nós temos a profecia da palavra de Deus. Então, Jesus lhe disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmo. Ou seja, a Bíblia, lá no livro de Coríntios, se não me engano, a Bíblia diz que nós somos justificados por Cristo. E aqui Jesus está dizendo que os fariseus eram justificados entre eles. Eles que se justificavam. Né? Mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Olha, irmão, eu vejo pessoas dizendo, eu tenho fé para fazer isso, fazer aquilo. Irmão, isso não existe. A fé sábia é aquela que você se espelha no evangelho da sã doutrina. Então os profetas existem para pregar a palavra. Esse dia eu estava vendo um profeta aí da África, dizendo que estava orando e viu uma bruxa cair dentro da igreja. Hoje as pessoas estão pregando no altar e dizem assim, eu, o Senhor teu Deus. Não, irmão. Eu, o Senhor teu Deus, está aqui. Você tem que ler na palavra. Eu, o Senhor teu Deus, estou te dizendo. Aí eu concordo. Mas heresia, irmãos. Heresia. Eu, o Senhor teu Deus, estou te dizendo. Não. Você não tem que dizer nada. É a palavra quem diz. Amém? Então os profetas existem para profetizar a palavra de Deus. Mas não como antes, que os homens tinham visões. Deus pode fazer isso hoje? Pode. Mas hoje nós temos a palavra de Deus para nos orientar. Nós temos a palavra de Deus hoje para nos orientar. Orientar dentro da palavra de Deus. Aí tem uns engraçados aí, diz, o missionário, ele precisa se aprofundar na palavra. Eu preciso mesmo. Eu preciso me aprofundar mais e mais na palavra de Deus. Olha, a palavra de Deus, ela não deixa ninguém em dúvida. Acredite. A palavra de Deus, ela não deixa ninguém em dúvida. Diga, graças a Deus. Amém? Diga, graças a Deus. Irmãos, acredite no evangelho da sã doutrina. A igreja, ela é edificada no Senhor. Amém? A igreja, ela é edificada no Senhor. Então o Senhor diz, os profetas e a lei vigoraram até João. Qual profeta? Como Samuel, como Elias. Os profetas, eles existem, mas eles têm que profetizar a palavra do Senhor. Amém? Eles têm que profetizar na palavra do Senhor. É igual sonho, né? A Bíblia diz lá em Jeremias que nós temos que sonhar e contar como sonho.
Tem igrejas por aí que é sonho todo dia, toda hora, profecia, profetização, revelações. Para com isso, irmão. Para com isso. A palavra do Senhor diz, eu vou até ler depois para vocês, não sei se é em Romano, se eu não me engano é Romano, mas eu vou deixar para outra oportunidade. Você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, porque vai ter muita oportunidade para nós lermos a palavra de Deus. Amém? Nós vamos ter muita oportunidade para nós lermos a palavra do Senhor. Tem uma passagem na Bíblia que Paulo disse assim, ainda que venha um anjo do céu, escute bem, ainda que venha um anjo do céu e pregue um evangelho que Cristo não pregou, seja ele anátema. A palavra anátema, na linguagem hebraica ou grega, uma das duas, quer dizer maldita ou amaldiçoada. A palavra anátema quer dizer maldita ou amaldiçoada, ou seja, ainda que venha um anjo do céu que pregue um evangelho que Cristo não pregou, ele seja totalmente amaldiçoado. Seja ele amaldiçoado. Que Deus abençoe na paz e na graça do Senhor Jesus. Cuidado com os profetas. Alguns pregadores dizem assim, você tem que dar ouvido aos profetas. Não. Porque a própria palavra de Deus diz que não temos que dar ouvido a todos os profetas. Que Deus abençoe e a paz de Cristo Jesus.